Vamos começar, então, com a nossa lista de revisão. E qualquer dúvida, pode perguntar, tá bom? A primeira questão é sobre área da região colorida. Primeiro, o que você enxerga nessa figura? Quais são os dois formatos que você está vendo? Fala aí para mim. Triângulo e retângulo. Retângulo e triângulo. Isso. Um retângulo e um triângulo. Ou seja, vamos calcular a área de cada um separado. Primeiro triângulo ali de baixo, ali o branquinho. A área dele é base vezes altura dividido por 2. A base dele é 12. A altura é 7. Dividido por 2, isso vai dar 42. Vamos para o retângulo, que é a figura completa, não é isso? A base dele vai ser 12, a altura 7. 12 vezes 7, 84. E agora? Eu quero só a área colorida. Se você olhar bem para a figura, para você encontrar só a parte azul, você precisa tirar a parte branca. Ou seja, se você vai tirar o triângulo, você vai subtrair. Então, vamos sempre subtrair as duas áreas. 84 menos 42 vai dar 42. Essa é a parte apenas azul da figura, certo? Então, primeiro, identifique os formatos, encontre as áreas. E no final, subtrai. Sempre subtrai. Letra B, a gente tem círculo e quadrado. Vamos achar as duas áreas. Qual vai ser o raio desse círculo? Se você olhar a medida ali embaixo, 10 centímetros é de um lado até o outro, ou seja, diâmetro. Então, vamos dividir pela metade para encontrar o raio, que vai ser 5 centímetros. A área do círculo é πr ao quadrado. Π é 3,14, raio é 5. Sempre resolva nesse pedaço aqui a potência primeiro. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 3,14, 78,5. Pronto, vamos para a área do quadrado, que é a parte branca. O lado dele mede 6, então a área vai ser 6 vezes 6, 36. Eu quero só a parte rosa, então eu vou tirar o quadrado, eu vou subtrair ele. 78,5 menos 36, 42,5 também. Mesma resposta da letra A, né? Só que as medidas são diferentes, deu a mesma coisa. Então, a área rosa vai ser sempre subtração. E essa vai ser a sua resposta final. Não esqueça desse final, tá bom? Para você não marcar errado na prova. Letra C, nós temos aí círculo e trapézio. Vamos calcular os dois separados. Se você olhar bem para o círculo, qual vai ser o raio desse círculo? Se você olhar a medida 8 ali, ó, de cima até embaixo, é o diâmetro, ok? Então, o raio vai ser a metade do 8. Então, toma esse cuidado, certo? De não usar o número 8 ali direto, certo? É a metade dele, 4. Então, 4 ao quadrado e o π é 3,14. Vamos multiplicar. 4 ao quadrado é 16, não é 8, não é isso? 4 vezes 2, não, é 4 vezes 4, que dá 16. Vezes 3,14 dá 50,24. Vamos para a parte branca, trapézio. A área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos somar. 5 é a base maior e 3 a base menor. A altura está ali no cantinho da figura, ó, 2. Isso tudo dividido por 2. Então, vai ficar 8 vezes 2 dividido por 2, vai dar o próprio 8. E agora, precisamos subtrair as duas áreas. Uma menos a outra vai dar a área amarela somente, 42,24. Certo? Sempre tomando esse cuidado no final de subtrair. Por último, a gente tem o que aqui? Temos um triângulo maior e temos um paralelogramo ali dentro. Você poderia observar que... Você poderia me dizer que a figura azul são dois triângulos. Ok, são dois triângulos. Só que para ficar mais simples de você calcular, olhe para a figura completa, a figura grande. É um triângulo grande, ok? Senão você ia ter trabalho a mais para calcular a área desses dois triângulozinhos azuis ali, certo? Olha para a figura grande, é um triângulo, ok? E a figura branca é um paralelogramo, então vamos lá. A área maior é o triângulo. Qual é a base dele? 6. Qual é a altura? 5. 6 vezes 5 dividido por 2, 15. E o paralelogramo? A área dele é a mesma do retângulo, base vezes altura. A base dele ali dentro, branca, é 4. E a altura, 2. Isso vai dar 8. Para terminar, vamos subtrair. 15 menos 8, 7. Pronto, resposta final, 7 centímetros quadrados. É só a área colorida, certo? Beleza? Então, vamos seguir.
Questão 2. Adriana decidiu colocar carpete em seu consultório que mede 4,5 por 3,5. Que formato é esse, então, do consultório? Que formato é esse? Retângulo. Isso, retângulo. Então, vamos multiplicar as medidas. Base vezes altura, 4,5 vezes 3,5. Pronto, achei a área do consultório. O preço do metro quadrado do carpete é R$14. Então, 1 metro custa 14. A minha área é 15,75. Então, bora multiplicar. A minha área vezes o preço de 1 metro. Isso vai dar 220,50. É o valor que ela vai gastar para colocar carpete ali dentro, certo? Então, primeiro identifique o formato e encontre a área. Questão 3, questão de área também. Nós temos aí a planta de um pátio, que vai ser azulejado, né? Vai colocar azulejo, só que ele tem um vestiário e tem uma piscina. O que eu preciso fazer, então, aqui, para encontrar a área somente do azulejo? O que eu preciso fazer? Como assim, tia? A área somente da leira? É aquela área do vestiário? Quadriculada, sim. Eu só quero essa área. O que eu tenho que fazer, então? Eu acho que primeiro a gente tem que achar a área geral, que a partir do resultado da área de todos, a gente acharemos o resultado da área do azulejo. Isso. Ou seja, a gente tem que tirar a piscina e o vestiário, que não vão receber azulejo, não é isso? Então, vamos achar a área de cada um. Primeiro, a área total. A área grande é um retângulo, então é base vezes altura. Qual é a base da figura toda ali? 18 mais 2. Olha, o pedacinho do cantinho é 2 metros, então vai dar 20 no comprimento todo. Então, vai ficar 20 vezes 10. 10 é a largura do terreno, tá vendo? 20 vezes 10 vai dar 200 metros quadrados. É a área completa. Vamos para a área do vestiário, ali no cantinho direito. Também é um retângulo, vai ser base vezes altura. Qual é a base? 2, a altura, 6. 2 vezes 6, 12 metros quadrados. E por último, a piscina. Também é um retângulo. 8 vezes 5 são as medidas da piscina. Isso vai dar 40. Beleza, eu quero a área só do azulejo, então precisamos tirar a piscina e tirar o vestiário. Se eu vou tirar, é subtração. Vamos subtrair. 200 menos 12 menos 40, a gente acabou de calcular esses valores, vai dar 148 metros quadrados. Vai ser a área somente de azulejo. Beleza? É isso aí. Questão 4, já entramos em volume. Lembram que a diferença de área para volume é apenas a altura do objeto? Se você olhar bem, aqui é um retângulo, na questão anterior. Se você olhar agora, temos um retângulo, que é uma piscina, só que ela tem uma altura. A diferença é essa. A altura você vai multiplicar no final, para encontrar volume. Então, nós temos 3 medidas. Se a forma é um retângulo, o volume é apenas multiplicar as 3 medidas, certo? É um paralelepípedo. Então, a gente vai multiplicar 2,5 vezes 2 vezes 0,8. Isso vai dar 4 metros cúbicos. Porém, a pergunta é em litros. O que eu faço para transformar de metro cúbico para litro? Olha a setinha azul. Multiplique por 1.000. Então, vamos lá. 4 vezes 1.000 vai dar 4.000 litros. É o que cabe ali dentro daquela piscina. 4.000 litros de água. Ok? Então, muita atenção nessa questão da unidade, certo? Para você não marcar 4 quando a resposta é 4.000, ok? Porque geralmente vai ter as duas alternativas. Vai ter 4 em uma alternativa e vai ter 4.000 na outra, tá? Então, fica atento para você marcar a resposta final. Resposta certa. Vamos para 5. Quem conseguiu fazer essa questão? Me diz aí como é que você fez. Alguém? Cri-cri. Não é possível que ninguém fez essa?
Nós temos uma caixa com as medidas aí, 50, 20 e 5 centímetros de altura. E Francisco quer arrumar vasinhos ali dentro, ou seja, é volume, né? Eu quero saber quanto cabe. Isso, pode falar. 50 vezes 20 vezes 5, aí depois o resultado divide por 5, que é da aresta, né? Eu acho Isso, que é só assim. que é quase. Por quê? Vamos lá. Primeiro volume da caixa, isso aí, 50 vezes 20 vezes 5, dá 5.000 centímetros cúbicos. É o que cabe dentro dessa caixa. É um paralelepípedo. Cada cubinho, cada vasinho quadrado que ele vai colocar ali dentro tem 5 centímetros de lado, aresta. Eu estou tratando de volume, então eu tenho que saber o volume do vasinho. Primeiro, a gente não vai dividir logo por 5, a gente vai dividir pelo volume do vasinho, para saber quantos cabem ali, tá? Então, o volume dele vai ser o volume de um cubo. L vezes L vezes L, 5 vezes 5 vezes 5. Cada vasinho mede 5 centímetros no lado. Então, o volume de cada um é 125. Agora eu vou dividir, entendeu? Eu estou tratando de volume, então é volume dividido por volume, certo? Vamos dividir. 5.000 dividido por 125 vai dar 40 vasinhos. Então, o total da figura dividido por cada vasinho, então vai caber quantos ali dentro? 40, certo? Então, a resposta é 40 vasinhos. Se trata de volume dividindo volume, ok? Se ele fala que é um cubo com 5 centímetros de aresta, o volume do cubo eu só preciso do lado mesmo, que mede 5, né? 5 vezes 5 vezes 5, 125, certo? Então, é questão de leitura também, de interpretação. Então, leia com muita atenção a prova, tá? Não passe correndo, não. Leia com atenção mesmo. Questão 6, nós temos um cubo e uma pirâmide. As medidas são as mesmas, estão enxergando? 12 de lado ali embaixo, 12 de base e 12 de altura. O volume do cubo é quantas vezes maior que o volume da pirâmide? Quem conseguiu responder essa? Quantas vezes é maior? Olhando, dá para enxergar que o cubo é maior que a pirâmide. Na sua resposta, você encontrou quantas vezes um é maior do que o outro? Vamos encontrar os volumes primeiro. O volume do cubo é o lado vezes lado vezes lado. 12 vezes 12 vezes 12. 1.728. Vamos para a pirâmide. É a área da base vezes a altura dividido por 3. Quem é a base dessa pirâmide? É um quadrado também. Então, vai ser 12 vezes 12. E a altura ali que está em verdinho, 12 centímetros. Isso tudo dividido por 3. Vai dar 1.728 dividido por 3. Resultado é Por que vai 576. ser 12 vezes 12 vezes 12? Ó, a área da base da pirâmide, qual vai ser a área da base dela? Se você olhar ali, mede 12 a base, não é isso? Se só tem uma medida, significa que os 4 lados são 12, tá? Então, é um quadrado que ela tem na base. Então, vai ser a área da base, vai ser a área de um quadrado, né? 12 vezes 12. A altura, o H, é a altura da figura. Tá vendo que também é 12? A área da pirâmide? Então, é vezes 12, que tá pintado de verde ali. Isso tudo dividido por 3. Então, a área da base é um quadrado. 12 vezes 12. E a altura também é 12. Por isso que ficou 3 12 aí. Isso dividido por 3 vai dar 576. Olhando para isso aí agora, quem pode me dizer? O volume do cubo é quantas vezes maior que o da pirâmide? Analisa bem. Quem quiser pode responder. 3 vezes é maior? Isso. Olha só que detalhe interessante aqui. Conseguiu enxergar isso? Olha para a pirâmide, é o mesmo volume do cubo dividido por 3. Ou seja, o cubo é 3 vezes maior que a pirâmide. Olhando para a fórmula, a gente consegue enxergar também. Se eles têm a mesma base, a pirâmide é 1/3 do volume do cubo. Ou seja, o que isso significa? Se você pegar essa pirâmide, você consegue encaixar 3 dela
dentro daquele cubo. Parece que não, né? Você olhando assim, não, isso não cabe, mas cabe. Se você virasse ali dentro a pirâmide, você ia conseguir encaixar uma assim por cima, outra aqui de um lado, outra do outro. Iam caber 3 ali dentro. Então, o volume da pirâmide do cubo é 3 vezes maior que o da pirâmide. Ou seja, cabem 3 pirâmides dentro de um cubo, cuja base e altura são iguais, certo? 7. Temos aqui 2 latas de achocolatado, com raios diferentes e preços diferentes. Como é que você vai descobrir quem tem o melhor preço? Quem sabe? Como é que você vai descobrir quem tem o melhor preço? Oi? Vamos, diz aí, como é que você vai descobrir quem tem o melhor preço? Acho que primeiro a gente vai saber a quantidade que vai ter que ter dentro de cada um, né, tia? Isso. E aí depois você vai analisar com relação ao preço, né? Se vale a pena você pegar uma maior ou uma menor, dependendo do volume. Então, vamos lá. Ele está dizendo que os dois têm a mesma altura. A gente precisa da altura para achar o volume, né? Então, você pode usar qualquer número. Coloca o número 1, porque vai facilitar a nossa vida no cálculo, né? Então, usa o número 1, como se fosse a sua altura. Vamos lá. O primeiro cilindro tem um raio de 5. É o que ele está dizendo ali na questão. Então, vamos lá. Fica 5 ao quadrado vezes a altura, que é 1. A gente está usando 1. E o π, 3,14. Então, vamos lá. Essa multiplicação vai dar 78,5. Vamos para o cilindro 2. O raio dele é 7. Então, fica 7 ao quadrado, vezes 1 também, vezes 3,14. 7 ao quadrado é 49. E a multiplicação toda vai dar 153,8. Pronto, observe bem agora. Temos o primeiro volume e o preço. Temos o segundo volume e o preço. Como é que você vai escolher qual é a melhor opção? Você não vai olhar apenas, o outro tem um volume maior, pronto, vou escolher esse. Não. E a relação entre o preço? Se você olhar bem, o primeiro volume é 78,5. O segundo é quase o dobro. Se você pegar e dividir aí na calculadora, 153,8. Dividido por 2 vai dar 76,9. Então, é quase o dobro do primeiro volume. E o preço? O preço é o dobro também? Não. O preço não é nem R$1 de diferença. Ou seja, vale muito mais a pena você pegar a lata maior. Porque você só paga menos de R$1 a mais e você vai levar quase o dobro de volume do achocolatado. Então, essa é a análise que você precisa fazer. O que está acontecendo com os volumes? A segunda lata é quase o dobro da primeira, mas o preço, a diferença não é nem de R$1. O preço não dobrou também, entendeu? Então, o custo vai valer muito mais a pena você pegar a lata maior e o preço é só um pouco maior. Mas o volume é muito maior. Compreenderam? Ok? Então, vamos adiante. 8. O que a gente tem na figura 8? Um sorvete, onde a gente tem casquinha e bola de sorvete. Então, nós temos esfera e cone. A questão me diz que o raio é 2 centímetros, então o raio do cone e da esfera é o mesmo, 2 centímetros. E a altura do cone é 12. E eu quero saber volume total. Qual é o volume desse sorvete? Então, vamos calcular volumes separados. Volume da esfera tem uma fórmula específica, não é essa? 4 vezes π vezes r ao cubo dividido por 3. E o do cone também. Π vezes r ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, vamos lá. Qual vai ser o raio R? 2 centímetros. Vamos para a esfera primeiro. Então, fica no lugar do R, 2 elevado ao cubo. Como é que é 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 8, ok? Não é 2 vezes 3. 8. Vezes 3,14 vezes 4. Isso dividido por 3 vai dar 33,49. É o volume só da esfera de sorvete. Vamos para o cone agora, a casquinha. Qual é o raio? É o mesmo, é 2 também. E qual é a altura? 12 centímetros, só do cone. 2 ao quadrado é 4 vezes 12 vezes 3,14. Vai dar isso aí. Dividido por 3,
50,24. E agora, o que é que eu faço? Eu quero volume total. Então, vamos juntar os dois volumes. Da bola de sorvete mais a casquinha. Então, vamos somar os dois, que vai dar 83,73 centímetros cúbicos, ok? Volume é sempre cúbico. A área é sempre quadrado, ok? As unidades de medida. Então, juntamos as duas. Última questão, é um pouquinho mais complicada, mas eu tenho certeza que vocês conseguem fazer. Olha só, temos um cereal que é vendido em 2 embalagens, pelo mesmo preço. A questão está perguntando: quem compra na segunda embalagem em vez da primeira, compra quanto aproximadamente? Vai levar alguma porcentagem a mais ou a menos de cereal? Para descobrir isso, primeiro a gente tem que achar volumes, ok? De cada uma. E analisar. O volume da segunda embalagem, que é o que eu estou perguntando, é quantos por cento maior ou menor do que o primeiro volume? Isso a gente vai encontrar no final, tá bom? Vamos começar então com os volumes. A primeira caixa é um paralelepípedo, então o volume vai ser base vezes a altura da figura, né? A questão diz novamente que a altura delas é a mesma. Então, a gente vai usar o número 1 novamente, tá bom? Igual a gente fez na outra questão. Então, vamos lá. A base ali do paralelepípedo é 10, a largura é 6 e a altura a gente está usando 1. 10 vezes 6 vezes 1, 60. Ok. Vamos para a segunda embalagem, é um cilindro. Volume do cilindro, πr² vezes h. Quem é o raio olhando para a figura? O 10 centímetros que está ali é diâmetro. Então, vamos dividir pela metade. 5, isso aí, 5². Vezes 1, que é a altura, vezes o π, 3,14. Isso vai dar 78,5, ok. Então, descobrimos aqui que o cilindro é maior do que o quadrado, do que o paralelepípedo. Você, olhando para a figura, você imaginaria isso? Ou você estava achando que o paralelepípedo era maior? Olhando para a figura, eu achava que o paralelepípedo era maior. Eu também achava, só que não, né? O cilindro é um pouquinho maior, então toma bastante cuidado para que você não já olhe. Vou marcar logo, então, a primeira embalagem. Não, né? Vamos calcular primeiro. Então, o segundo é maior, um pouquinho maior. A gente tem aqui a comparação dos volumes. O que eu quero saber agora é uma relação de porcentagem, certo? Então, vamos usar a regra de 3 para calcular a porcentagem. Como é que eu vou fazer isso? Bom, a gente vai usar o primeiro volume como sendo 100%, tá bom? Porque eu quero saber se ele é, já que ele é maior, já que o segundo volume é maior, então a gente vai descobrir uma porcentagem a mais que vai ter de cereal ali dentro, né? Porque o volume dele é maior. Então, vamos fazer essa relação. A primeira embalagem vai ser o nosso 100%. Então, 100% corresponde a 60. É o volume que a gente achou. A segunda relação é com a embalagem 2. X% é o que eu quero encontrar. Corresponde à embalagem 2, 78,5, certo? É assim que a gente monta uma regra de 3 de porcentagem. 100% é o primeiro valor, X% é o segundo valor. Ok. Já que o segundo volume é maior que o primeiro, eu vou achar mais ou menos do que 100% aqui no resultado. Menos. No. O segundo volume é maior do que o primeiro. Ou seja, o segundo volume é maior do que o meu 100% que eu estou usando. Eu não estou usando o primeiro como 100%. Se o meu segundo volume é maior, eu vou achar mais do que 100%. E é isso que eu quero encontrar. Qual é o valor a mais que eu vou ter de cereal ali dentro? A gente vai achar maior do que 100%, porque esse segundo volume é maior. Se ele fosse menor, eu acharia menos do que 100% e conseguiria encontrar qual o valor a menos que eu ia ter, certo? Se vai passar de 100%, eu vou encontrar o valor a mais. Vamos lá. 60 vezes x, 60x. 100 vezes 78,5, 7.850. É assim que a gente resolve, né? Multiplicando cruzado. Vamos lá. Agora, para terminar, eu vou precisar dividir 7.850 por 60, né? Que é o valor que está ali junto do x. Essa divisão vai dar 130,8%. Olha, passou de 100%. Passou quanto? Vamos fazer a subtração. Esse valor menos 100% vai dar quanto? 30,8. Então, esse valor
é a quantidade a mais de cereal que eu vou ter na embalagem 2. Mais ou menos 30. Tá vendo que não tem a resposta exata? Então, a gente marca ali no 30% a mais de cereal, certo? Então, faz essa análise. Se o segundo volume é maior do que o primeiro, você vai achar mais do que 100%. Se fosse menor, você ia achar menos do que 100%, certo? Então, é 30% a mais de cereal. Ok? Então, leia com atenção, gente. Não faz com pressa, não, tá? Eu sei que muita gente nem lê direito. Então, lê com atenção as questões, para que você não erre uma besteirinha no final, né? Outra coisa, com relação aos cálculos, novamente eu vou pedir. Quando você terminar a sua prova, me envia o seu rascunho, tá bom? Mais organizado, por favor, né? Tem gente que me manda que eu não consigo nem entender o que está escrito. Então, organiza as questões e manda para mim, porque vai ajudar na correção da sua prova, certo?